falar e não dá minha resposta. Sei, mas eu escondei-me e longe de ti. Mas tua força venceu a alegria. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Não me deixe jamais caminhar solitário. Tu conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem ensina minha vida na tua presença. Tua amor nos irmãos na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Chama-me para caminhar na vida contigo. Se para sempre seguir, não voltar atrás. Me puseste uma casa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar de ti. Eu venho levantando, te amarei, te amarei, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz, a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz, a alegria bem perto de ti. Muitas vezes calar e não dar resposta. Sei na fuga dele e longe de ti. Mas tua força venceu no final, eu fiquei esquecido. É difícil agora viver sem saudade de ti. A cadeira fica aí. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Ó Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário. Tu conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem ensina-me a viver a vida na tua presença. Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Me chamaste para caminhar na vida contigo.
para sempre seguir, não voltará. Me puseste uma braça, me deste uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Canta a igreja. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz, a alegria, eu entrego de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei. Intenções para a Santa Missa. Luísa Soares, João Acelino, Juarez Feitosa, terceiro dia, Eulália de Vasconcelos, Cíntia Maria, Maria do Socorro, súplicas pela saúde de seu Alveres. Ação de graças, Maria Auxiliadora agradece a graça recebida pelo dom da vida, Maria Jesus. Dai graça ao Senhor porque Ele é bom. Grande alegria é partilhar. Dízimo é a contribuição voluntária, regular e proporcional aos ganhos de cada um, com o qual o cristão participa das responsabilidades de manter as atividades de sua comunidade de fé. Reflete o gesto concreto de partilha, pois Deus ama a quem dá com alegria. Convido a todos a ficarem de pé e com alegria iniciar a Santa Missa cantando. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia, eis a rocha viva, Cristo ressuscitou. Se comprego que seu tirarei, o teu reino a chave essa minha igreja, que sobre essa pedra edificarei. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, aleluia, aleluia. Tu és Pedro, aleluia. O Salvador, a pedra antiga, que ampara tudo, pois é homem meu. Escolheu a Pedro para sustentar, e como rocha viva é difícil, siga a igreja. Aleluia, aleluia. Tu és Pedro, aleluia, aleluia, aleluia. Tu és Pedro, aleluia. Essa rocha viva que te restou, pra cima tenho que seguirei. O teu rei da chave examina e tenta, sobre essa pedra edificarei. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. Jesus Salvador, a pedra antiga, que ampara tudo, pois é homem meu. Escolheu a Pedro para sustentar, como rocha viva é difícil, siga a igreja. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia.
Vamos fazer aquele silêncio, para que a gente possa invocar a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes com pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus de misericórdia e bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Entoemos o hino de glória. Glória, glória, anjo do céu, canta todo o seu amor. E na terra, homem de paz, Deus merece o louvor. Glória, glória, anjo do céu, canta todo o seu amor. E na terra, homem de paz, Deus merece o louvor. Deus de cada adoramos quem te sente. Damos glória ao vosso nome, nossos dons, agradecendo. Glória, glória, anjo do céu, canta todo o seu amor. E na terra, homem de paz, Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, como ele cantar, nós respondemos santo, nossas mãos perdoar. Glória, glória, anjo do céu, canta todo o seu amor. E na terra, homem de paz, Deus merece o louvor. Nós estamos juntos do Pai, como nós intercessor, a poder nossos feridos, a viver nosso clamor. Glória, glória, anjo do céu, canta todo o seu amor. E na terra, homem de paz, Deus merece o louvor. Nós somente somos santos, como filhos de Deus. Glória, glória, anjo do céu, canta todo o seu amor. E na terra, homem de paz, Deus merece o louvor. Deus merece o louvor. Deus merece o louvor. Ó Deus, que hoje nos concedeis a Santa Igreja e festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo, dai à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Com muito amor e atenção, escutemos a palavra de Deus. Tua palavra
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o numa prisão, guardada por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça a tua sandália. Pedro obedeceu, e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouça os humildes se alegrem. De Todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor,
Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimos, quanto a mim, já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate. Completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naqueles dias. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tu és Pedro, sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrubá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Vamos dizer? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Mais uma vez. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo santo evangelho anunciado, sejam perdoados os nossos pecados.
E bem baixinho, não precisa de acompanhamento. Senhor, tu me olhaste nos olhos, canta. Sorri, pronunciaste meu nome, lá na praia, eu andei no meu barco, junto a ti, buscarei outro mar. Hoje não estou de vermelho apenas porque seja uma cor que é destinada, mas para dizer do martírio. E o martírio significa entrega. E o martírio significa vida verdadeira, sentido da nossa vida. Hoje, solenidade de São Pedro e São Paulo. E a igreja coloca, não à toa, porque em geral se comemora, né, um grande profeta, um grande santo, alguém isoladamente, principalmente pessoas assim tão destacadas como eles. Mas é colocado hoje para dizer a todos nós que faz parte de uma só missão, a Igreja de Jesus. Dá a impressão que Paulo, o Saulo de Tarso, começou a caminhada em Cristo Jesus apenas no momento em que ele cai do cavalo e Jesus começa a fazê-lo enxergar. E aí ele começa a caminhar. Mas a caminhada de Saulo de Tarso, mesmo perseguindo Jesus, perseguindo os cristãos, essa caminhada tem a ver com a vontade de Deus. E vejam que quando a gente olha para a missão de Pedro e de Paulo, a gente vê que é uma missão só em caminhos diferentes. Nós estamos agora no tempo do Espírito Santo, no tempo da igreja. Nós estávamos celebrando o tempo pascal e depois do tempo pascal veio aquilo que Jesus havia prometido, que não nos deixaria órfãos, que ele desceria o Espírito Santo sobre nós. É o Espírito Santo que vocês, crismandos e crismandas, caminham para que ele possa agir mais profundamente em vocês. Mas assim como em Paulo e Pedro, é uma caminhada que vocês fazem, que nós fazemos, que a igreja faz. Nosso chamado é desde sempre, desde o momento em que nós chegamos a este mundo, chegamos porque Deus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro e nos chamou. E cada um de nós aqui tem um nome no coração de Deus. O nome que você tem, como Saulo e Simão, que vocês vejam hoje, não é? No Evangelho, por exemplo, quando Jesus pergunta a quem o povo diz que eu sou. E aí começam a falar sobre a história da caminhada de fé do povo. Uns dizem que é Elias, porque Elias é um grande profeta que foi perseguido por conta da fé e subiu aos céus numa carruagem de fogo, e até então eles esperavam que Elias voltasse. Então, se eles esperavam o Messias enviado de Deus, para uns eles poderiam pensar, é Elias que voltou, ouviu todas as coisas de Deus e vai nos revelar. Outros dizem que é João Batista, porque é um profeta muito próximo, já é um profeta da transição entre o Antigo e o Novo Testamento. Então Jesus vai dizer, entre homens nascidos de mulher, nenhum é maior do que João. É contraditório, né? Homens nascidos de mulher. Ele foi nascido de mulher também. Jesus que eu estou falando. Mas ele se refere aos profetas, aqueles que anunciam a sua presença. Porque embora ele nasceu de mulher, ele é Deus. E é sobre ele que os profetas predisseram. Então, muitos deles falaram, Isaías já falava sobre, todos eles falaram sobre o Filho de Deus. Só não sobre o Filho de Deus, porque ainda não compreendiam essa visão.
Mas isso nos foi revelado hoje no Evangelho, não é? Quando ele pergunta quem dizem que eu sou, aí pergunta para aqueles que estão mais íntimos, sabe? Que é aqueles que estão caminhando com ele. É como se você perguntasse para muita gente de fora como é você, e de repente você perguntasse para a sua família: quem sou eu? Como é que vocês me veem? Vocês que convivem comigo no dia a dia. Isso que Jesus perguntou. E aí, no meio deles, os apóstolos, Pedro vai e diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Num outro evangelho que a gente leu há um tempo atrás, Lucas, hoje é Mateus, Lucas vai dizer: tu és o Cristo de Deus. Não é que se esteja dizendo enganos ou inverdades. Um dos dois está errado, não. Todos os dois estão certos, mas os dois trazem a dinâmica diferente. Lucas não era apóstolo de Jesus. Ele foi discípulo através de Paulo, já depois de Jesus ter subido aos céus. Mas o acompanhar de Paulo, que foi uma missão por toda a região fora da Judéia, fez com que ele trouxesse para nós isso que a gente chama hoje. Nós hoje chamamos Jesus de Cristo. Jesus Cristo. Porque o Cristo é o termo pagão para Messias. Mas Pedro e Mateus está falando na linguagem judaica, na compreensão. E aí Pedro vai dizer: tu és o Messias. O Messias era o esperado, né, pelos judeus, o enviado de Deus. E nessa linguagem para os judeus, a quem é revelado como o povo da promessa, a quem é revelado antes, anunciado antes do Evangelho, nessa visão, ele traz uma coisa nova para os judeus. Tu és o Messias, o enviado, mas tu és o Filho do Deus vivo. E isso chocou e choca muita gente entre os judeus até hoje. Porque para eles, Deus é um só. E aí eles não conseguiam compreender aquilo que Jesus dizia: eu não vim para abolir a lei, para desfazer a caminhada do povo de Deus. Eu vim para dar pleno sentido, pleno significado a esta palavra, a esta caminhada. E aí ele diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele está explicando ao povo que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas numa só divindade, na unidade. E aí nós, como igreja, que somos igrejas em Jesus Cristo, através dele, somos igreja para vivermos essa unidade. Tanto que no sacramento, qualquer que seja, o sacramento da Crisma é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós chegamos aqui, a missa, a Eucaristia, é realizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do início ao fim. Nós começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e nós terminamos abençoados e enviados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que termina como? Porque a missa não termina aqui. A missa continua. E quando a gente sai daqui, nós somos enviados a mostrar, revelar ao povo de Deus, às pessoas na nossa casa, em todo lugar onde a gente for, a face de Deus. Então, veio de casa, discutiu com a mãe, ou com o pai, ou com o irmão, saiu zangado, chegou na missa, e aí na missa você pediu perdão, você sentiu a misericórdia de Deus, você glorificou a Deus, você comungou disso que é a igreja, que é o corpo santo do Senhor, recebeu a bênção e chega em casa a mesma coisa. Você tem que chegar em casa transformado, a ponto de dizer: minha mãe, me perdoe por eu ter sido estúpido com você.
eu te amo. Ou meu pai, ou meu filho, o que quer que seja. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo de Jesus. Está na unidade da Trindade. Então, quando ele revela, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, ele traz para nós essa dinâmica de a gente poder buscar conhecer quem é o Pai que criou tudo, quem é o Filho pelo qual somos salvos, quem é o Espírito Santo que age em nós. Aí, por exemplo, o Paulo hoje na segunda leitura vai dizer: combati o bom combate, guardei a fé. Nós estamos aqui sendo chamados a combater o bom combate. Jesus disse: quem quiser me seguir, pegue a sua cruz cada dia e me siga. Então esse é o bom combate da fé. E o bom combate, ele é realizado primeiro dentro do teu coração. Não adianta você querer achar que vai combater o bom combate da fé de uma forma exterior. Porque aí você acaba combatendo com as pessoas, não um bom combate, mas um embate entre pessoas que se colocam diferentes. Estão entendendo? A gente não tem que combater o combate entre pessoas, que gera ódio, que gera divisão. Por isso, tantas guerras, tanta maldade. E isso não é só a nível lá, é aqui. Então, para que a gente não acabe desse jeito, é preciso combater o bom combate dentro do nosso coração. A gente tem que escolher dentro do nosso coração se a gente quer fazer a vontade de Deus ou a nossa. Se nós somos mais importantes ou Deus é mais importante em nossa vida. Se a gente está querendo estar na árvore, como um galho da árvore e não cair desse galho, ou se a gente quer que Deus seja um galho da gente. Isso é inútil. Então sou eu que crio Deus. Não é real isso aí. Deus que nos criou. Então essa realidade de filho que Jesus traz, Pedro revela. E aí ele diz assim, não é nem Pedro, ele até então é Simão. E ele faz questão de dizer, Simão, filho de Jonas, ou filho de João. Para quê? Para dizer que aquilo ali, aquela pessoa é um ser humano. E essa realidade que esse ser humano está afirmando, não é ele quem fala, não é da cabeça dele, mas sim revelado pelo próprio Pai. Por isso, ele diz, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi do teu intelecto que foi revelado, mas sim o próprio Pai que te disse. Então, de agora em diante, tu és Pedro, ou seja, a realidade dele, a missão dele é que vai fazer parte da vida dele. A vida dele é a missão dele. Assim como nós temos um nome que nosso pai e nossa mãe nos deu. E esse nome, quando Deus chama, ele vai nos dar um outro nome, que é a nossa missão. E esse nome é o nome que a gente já vai viver aqui na terra. Quando a gente diz, eis-me aqui, Senhor. Nós assumimos. Então, quando você está até angustiado, eu não aguento mais esse grupo, eu não aguento mais eu estou perdendo meu tempo fazendo isso e ninguém reconhece. Na verdade, a gente não fica muitas vezes assim, achando que é inútil a nossa caminhada. Eu vou para outra igreja, eu vou para outra religião, eu vou para outro lugar. E aí tem que ecoar em nosso coração a palavra de Pedro, que diz, para onde iremos, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. Então não adianta fugir de Jesus. Não adianta dizer, eu vou procurar em outro lugar, em uma barraca qualquer, na esquina. É enfrentar. Ou você crê ou não crê. Ou você abraça ou você não abraça. Ou você pega a sua cruz
que é a cruz de Jesus, ou não pega. Se você pega, você tem a verdadeira vida, o verdadeiro caminho, a palavra verdadeira. Se você não pega, você fica no seu vazio. É mais fácil viver o vazio. Saulo perseguia Jesus, perseguia os cristãos. Inclusive, na leitura de ontem, ele dizia algo assim como que estava prosperando na religião judaica, quando ele perseguia. Mas foi preciso ele cair do cavalo ao perseguir, ficar cego, para depois Jesus, retirando a membrana que o fazia, entre aspas, se tornar cego, fazer com que ele enxergasse sua cegueira. Às vezes é preciso que a gente enxergue que nós somos cegos. E aí só conseguimos fazer isso pedindo ao Espírito Santo que tire de nós a nossa cegueira, para que a gente veja Jesus verdadeiramente. Quando a gente vê Jesus, a gente muda e a gente se transfigura em Jesus Cristo. A gente não é mais arrogante, a gente não é mais egoísta, a gente agora é misericordioso, a gente consegue se relacionar com as pessoas, a gente consegue deixar um pouco o nosso desejo para fazer o bem para o outro, e isso nos faz felizes. Então é uma mudança de nome na postura que a gente tem. Eles se tornaram mártires. Se eu não me engano, Saulo, que se tornou Paulo quando se converteu, ele foi decapitado, ou seja, cortaram-lhe a cabeça. Porque, se eu não me engano, ele tinha cidadania dupla, ele era cidadão judeu, ele era judeu e era romano. E como ele foi julgado pelos romanos, a sentença que lhe foi dada como romano foi a decapitação. Cortaram-lhe a cabeça. E quando ele disse isso que disse hoje na leitura, combati o bom combate, guardei a fé. Foi justamente antes disso, uma carta, ele escreveu isso. Combati o bom combate, guardei a fé. E o guardar, minha gente, a fé, não é botar numa gaveta e, sabe, guardar a fé. Guardar a fé é preservar a fé em meu coração, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando Deus e respeitando todos os dias de nossa vida. O guardar a fé é fazer um casamento, sabe? Está escrito assim. Opa, aqui. Está escrito assim. Eu puxo mesmo. Está saindo, sai, porque tem um negócio lá. Mas é importante aqui. Está escrito, eu esqueci. Guardar a fé. Quando eu me lembrar agora, eu digo. Tá? Então, o guardar a fé, não se está dizendo que não significa não guardar no sentido, mas guardar, está escrito, lembrei. A esperança, a fé e o amor, que é chamado caridade. São 3 virtudes de Deus. A esperança vai cessar. Quando a gente morre, ou quando a gente contempla alguma coisa de Deus, a cruz é ou não? É. A cruz é o nosso sinal da fé, né? Alguém me disse uma vez assim, padre, que a cruz ela tem uma linha vertical, né? Tô certo? E uma linha horizontal. A linha vertical significa o amor de Deus pelos homens, o amor dos homens por Deus. E a linha horizontal significa o amor entre irmãos. Então, elas se cruzam para nos dizer, como Jesus disse, que a gente não tem sentido amar a Deus se não ama os irmãos. E amar aos irmãos sem amar a Deus. Porque é preciso amar